Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui e para o nosso segundo painel, eu queria aproveitar para a gente poder convidar para conduzir o trabalho, coordenar nossas atividades e apresentar o mini currículo dos palestrantes aqui, a doutora Alessandra Pires, advogada com 27 anos de experiências nas áreas empresariais, trabalhistas, responsabilidade civil, consumerista, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Possui curso de extensão em Compliance pela PUC Goiás e curso de Direito do Consumidor. Doutora Alessandra Pires, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, em nome também da Karine, daqui da organização, e também agradecer a todos. A palavra é toda sua. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Tudo bem? Para mim é um prazer estar com vocês, uma honra, né? Principalmente na pessoa da minha, como diz, eu sou pupila dela, então, assim, para mim não tem honra maior, né? Porque a Karine, além da irmã, é uma professora de, como diz, de nós todos, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu quero começar aqui apresentando as minhas, né, colegas, né, que vão apresentar o segundo painel, convidando a doutora Lívia Bailão de Moraes, advogada com atuação no terceiro setor há 15 anos, assessora jurídica da Função Procerrado da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração desde 2008, presidiu a Comissão de Direito de Terceiro Setor da OAB Goiás de 2010 a 2016, pós-graduada em Gestão do Terceiro Setor pela Faculdade de Administração de São Paulo, a FAESP, coautora da publicação Aplicação da Lei 8.958/94 nas fundações de apoio às instituições de ensino superior, autora de artigos sobre o terceiro setor publicados em revistas especializadas. Convido também a doutora Roberta Cisneiro, graduada em Psicologia, pós-graduação em Gestão de Pessoas, especialização em Recrutamento e Seleção, com especialização em Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Possui experiências em multinacionais há 15 anos, atuando atualmente como gerente de RH e Compliance Officer do Corujão. Agora também, um prazer enorme, a doutora Luísa Pratissoli, gerente jurídica e Compliance Officer na Consultora Central do Brasil, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, curso de Compliance pelo Instituto INSPER. E, por derradeiro, né, também muito importante, a doutora, para compor também a mesa virtual, a doutora Tâmara Marques, socióloga e gestora empresarial, hoje diretora administrativa da Quebec Ambiental. Ela faz gestão de equipes administrativas na matriz e nas filiais de São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e Goiás. Presidente também do Comitê de Ética que acompanha a implantação das rotinas de política de compliance e de suas boas práticas na empresa. Bom, eu queria vou fazer alguns questionamentos aqui, né? E para as minhas colegas nos ajudarem, né? Um questionamento que eu queria saber. O que engatilhou a política das empresas em que cada uma de vocês, né, doutora Lívia, doutora Tâmara, doutora Luísa, isso, doutora Roberta, né? O que levou elas à necessidade de implantação do programa de compliance nas empresas de vocês? Eu queria começar com a doutora Luísa.
por favor. Com a palavra a senhora, doutora. Bom dia a todos. Inicialmente, obrigada pelo convite, doutora Karine. Me senti honrada estar aqui no meio de tantas pessoas importantes nesse ramo. E respondendo a pergunta, né, sendo direta e ao ponto, no caso da empresa onde hoje eu sou gestora jurídica, né, e compliance officer, a gente trabalha no ramo da construção civil, né? Então, o alto grau de integração com o poder público, né? Ou seja, por se tratar de uma área mais sensível com relação a esse tema, vamos assim dizer, a área mais visada, né? Nesse meio, a necessidade de implementação do programa, né? Ela basicamente saltou aos olhos, foi de imediato. Como, vamos dizer assim, acendeu o red flag, né? Assim que surgiu o tema, já surgiu essa necessidade. E também, como a lei, ela trata dessa responsabilidade do ato de terceiros, né? Também, não só a responsabilidade da empresa, mas também por ato de terceiros, diante dos nossos relacionamentos com os nossos clientes, e até mesmo por exigência desses clientes também, da nossa parte, a necessidade de implementação surgiu assim de imediato. E como vocês estavam falando, peguei um pouquinho aí do painel anterior, né, que surgiu como um vilão, né, esse tema de compliance, e aqui na CCB também não foi diferente, assim, quando surgiu esse assunto, a alta direção, ela via como um ato de burocratização, basicamente, da empresa, que ia travar todo o sistema, que ia trazer uma dificuldade para dentro da empresa, né? E para a gente mostrar essa necessidade dentro da empresa, foi necessário a gente fazer um workshop de sensibilização da alta direção. E aí a doutora Karine até participou na época aqui com a gente promoveu esse workshop com a alta direção e trouxe para eles benefícios que iam atingir diretamente assim, a incorporação, a alta direção, mostrando a necessidade dessa implementação. E com isso a gente abordou temas como a diminuição do risco criminal para os executados, né? A limitação do risco reputacional da empresa, principalmente, né, com esse programa de compliance ativo e efetivo, e também a diminuição de multas cíveis para a empresa e para os executados. E assim, a alta direção abraçou a causa e a gente conseguiu mostrar essa necessidade e dar esse start na implementação do programa de compliance. E vindo do alto, né, do topo, é o essencial e está dando super certo. Obrigada. Coisa boa, doutora. E no caso do Grupo Corujão, doutora Roberta, como é que foi lá a implantação do programa de compliance? Se houve necessidade, foi premente? Olá, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando, a convite da doutora Karine, tive o prazer de conhecer a doutora Karine aqui no Grupo Corujão. A nossa inicial necessidade foi quando o nosso grupo hoje, nós contamos com 124 postos, conveniências e restaurantes. Participamos de licitações e o compliance veio para nos resguardar, evitar riscos e trazer transparência, ética nesses processos de licitações, a princípio, e também para gerar o desenvolvimento dos nossos processos, né, para alinhar a transparência com o grupo, com as pessoas, entrando também na questão da governança, que é o que a gente está trabalhando também. Então, a princípio, a compliance veio para essa amenização de últimas questões das licitações que a gente participa e, por consequência, atingiu todos os níveis da empresa, né? Gerando assim, grandes resultados com parcerias, com a nova visão dos clientes, né? Então, abriu realmente novos horizontes para a gente com essa questão de transparência, ética e diminuição de riscos.
Muito importante, doutora. Muito obrigada pela apresentação. Eu quase não estou ouvindo a doutora. Agora ouvi. Ficou alguma dúvida? Alguém não escutou? Quer que eu repita? Não, estava bem baixinho, mas acho que deu para a gente. Foi? Tá bom, então. Obrigada, doutora. De nada. Doutora Lívia, como que a senhora vê a implantação do programa de compliance nas empresas hoje em dia, inclusive na pessoa da sua empresa, né? Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Ótimo, ótimo. Então, queria agradecer, né, o convite da Karine por nos convidar aqui, participar desse evento e trazer a experiência da Renapse e da própria Fundação Procerrado, que são instituições que eu já acompanho há muito tempo. Elas são organizações do terceiro setor, que a gente chama, né? São entidades privadas de fins não econômicos, mas que atendem cuja atuação atende ao interesse público, interesse coletivo, mas de um jeito de fazer privado, né, e não público. Então, são as entidades do terceiro setor. Bom, como as colegas trouxeram, a realidade não mudou muito. A Renapse atua em todo o Brasil com programas de aprendizagem e ela se relaciona muito com empresas de todo porte, porque as empresas são cumpridoras da cota de aprendiz, né, pequenas, médias e grandes, e com o poder público quando ele adota a aprendizagem como política pública juvenil, a exemplo do Distrito Federal, de Goiás, do Tocantins e tantos outros entes, né, tanto municipais quanto estaduais. E aí a Renapse participa de licitações de chamamentos públicos e à medida em que isso passa a ser uma exigência dos fornecedores da administração, a instituição teve que se adequar, né? E também com as empresas parceiras, a primeira vez que nós começamos a nos deparar com que a instituição começou a se deparar foi com empresas de grande porte, para quem ela faz o programa de aprendizagem, ela tem contrato, e as empresas começaram a fazer due diligence na Renapse, e aquilo chegou, falei, mas como assim, né? O que é isso? E aí a gente foi atrás, e as coisas começaram assim. Então, a minha visão, né, pela provocação, a gente tem que se adequar às exigências do momento, tanto legais quanto do mercado, porque as entidades estão aí, elas não vêm ao mundo para prestar serviços, mas para movimentar a causa que elas se propõem, elas precisam sim prestar serviço e manter suas relações comerciais de alguma forma, né? Então, a gente acaba tendo que se adequar tanto à legislação quanto às exigências das relações comerciais. E foi a partir disso que nós convidamos a Karine, né, e como especialista da área, e junto com a equipe da instituição, a gente tem estruturado, né, o programa, acho que ele nunca está pronto e acabado, porque sempre necessidade de adequação das políticas, né? Então, a gente teve um momento inicial, fizemos um robusto, né, uma robusta estruturação de políticas, e agora os detalhes, a roda está caminhando, e a gente está aprendendo cada vez mais e aprimorando os processos. Bom, é isso daí. Legal, doutora. Bom demais, como diz, nos ajuda bastante, né? E você, doutora Tâmara, como é que encarou essa situação na sua empresa? Bom dia a todos, vocês estão me escutando bem? Bom dia, Márcio. Obrigada, Karine. Né? Ela me provocou, me chamou para participar dessa rodada com vocês. Fazia muito tempo que eu não participava de simpósios assim, com esse tipo de conteúdo, e da mesma forma como compliance, para mim é uma coisa nova. E que não sai muito diferente também para o Brasil, né? Todo mundo ouve falar de compliance, mas como que é isso? Onde que vai entrar dentro do meu negócio, né? E a Quebec, ela trabalha com a parte ambiental, né, uma visão ambiental na parte de construção civil, mas nós trabalhamos com um aterro sanitário, né, manutenção de aterros e limpeza urbana. E aí, onde que entra essa situação do compliance, né? Justamente para mitigar esses riscos, que na verdade é uma gestão de riscos que a gente trabalha no compliance. Estou no início, nós estamos na parte de implantação, a gente está fazendo toda essa parte, doutora Lívia, de
fazer o código de conduta, comitê de ética já formou, a gente já está bem encaminhado nessa situação toda, e agora está começando já mesmo para a implantação, já determinando as medidas, comunicação aos fornecedores, aos stakeholders, a gente já fez isso, já está disponibilizando, está em site, e já estamos fazendo essas modificações, estabelecendo canal de denúncia há logo tempo, e já com já o código, né, todo de conduta para os nossos colaboradores. Então, o caminho está sendo seguido. E, na verdade, eu estou aprendendo cada dia mais, eu acho isso muito interessante, na verdade, o Compliance trouxe para mim uma ferramenta muito boa, até mesmo de trabalho. Eu estou apaixonada, eu falo a verdade, é isso, eu sou apaixonada pelo Compliance. Cada dia que passa, eu procuro mais informações, não ficam somente nas nossas reuniões internas, né? Tenho buscado mais informações. Eu que sou da área de sociologia, mas sempre trabalhei na parte administrativa, primeiro passando pelo departamento pessoal e chegando agora na parte de gestão mesmo, né? Então, perpassa, a gente, ao mesmo tempo que nós estamos implantando compliance, a gente também já está com um projeto também de LGPD. E uma coisa casa com a outra, faz totalmente parte um do processo, né? Então, muitas vezes a gente tem trabalhado muito rápido com relação a isso, porque a visão nossa é de implementar e implantar essas políticas o mais rápido possível. O risco em si, o negócio em si, nós trabalhamos mais direcionado com a parte pública, são contratos, né, com o ambiente, com a gestão pública. Então, os procedimentos, rever os procedimentos, rever como que estão os nossos dados, essas informações que a gente trabalha a todo tempo, dentro do nosso mapeamento de risco, né? Então, sem a gente não ter esse planejamento, ter essa estrutura, vejo que é primordial para a parte do compliance, para ela ser implementada, para trazer isso também para os gestores, para a autogestão, mas não só essas pessoas, as pessoas que fazem isso todos os dias, né? Que eles entendam o que é o compliance, que não é um bicho de 7 cabeças que está ali para bater na sua porta, olha, você está fazendo errado, mas não, mas é que isso seja modificado, que seja implantada uma cultura diferenciada na empresa. Então, eu só vejo isso com bons olhos e sempre, desde o início, desde a primeira reunião que nós fizemos, que a gente plantou, pegou o projeto, essa visão que a empresa tem e que nós temos, né? Então, fico muito feliz, espero ter contribuído com algumas visões do que a gente está passando. Obrigada, doutora. Foi bom demais. Doutora Lívia, fala para a gente como é que estão sendo seguidos os passos da implantação do programa de compliance na RENAPS, por favor. Bom, num primeiro momento, foi esse conjunto inicial de medidas. Primeiro de tudo, um código de ética, uma política anticorrupção, um comitê de ética, que é esse grupo interno, né, que vai olhar todas as questões, destacar o compliance officer, né, e a RENAPS criou também um portal de transparência, no qual ela publiciza e nomina todos os pactos com o poder público que ela tem, né, com a administração pública direta e indireta, porque as sociedades de economia mista e empresas públicas têm por dever também cumprir a cota legal de aprendiz. Então, são bancos, são agências, né, enfim, uma série de contratos que a instituição tem com esses entes, que vão desde 4 jovens até 18, 50, 100. Então, aquilo que envolve o recurso público está colocado lá, né, no site da instituição. Então, esse foi o primeiro rol de medidas. O segundo, né, isso tudo com o apoio da Karine, a gente estabelecendo, porque a gente há de convir que é trabalhoso, a gente mobiliza tempo, mobiliza gente, e a instituição já tem as demandas dela, né, assim, muitíssimo intensas. Então, a gente foi caminhando conforme foi sendo possível, né? E o segundo momento foi fazer o treinamento. Aí tinha que fazer o treinamento e gerar as evidências do treinamento. E aí nós começamos a fazer, como a RENAPS tem uma atuação nacional, né? Alguns polos, algumas capitais, nós conseguimos ir presencialmente. Os demais a gente fazia remotamente, né?
Então, foi sendo feito dessa forma. Aí também gerar evidências do autocomprometimento, do comprometimento da alta administração, também é uma preocupação constante. O canal de ética também fez parte desse conjunto inicial, né? Então, aí depois o estabelecimento das demais políticas, né? De ter relacionamento com o poder público, terceiros e uma série de coisas. Então, digamos assim, que o kit inicial foi isso: política anticorrupção, código de conduta, portal de transparência, canal de ética, comitê de ética. E a partir disso, minimamente estruturado, a gente começou a rodar com a máquina e hoje a gente já avançou bastante e aprimorando, vendo qual é a necessidade, né? O que eu preciso demonstrar para que eu possa organizar aqui a minha casa internamente para fazer pesquisa de clima organizacional, né? Que foi uma demanda que veio e que o compliance provocou e que é excelente, né, para a instituição, do ponto de vista gerencial. Então, foi a partir disso. Não sei se eu respondi, mas Nossa, começamos demais. assim. E obrigada, doutora. Doutora Luísa, no caso da CCB, como é que foi a implantação, como diz, o andamento de todo o processo? Bom, inicialmente, como eu disse, a gente buscou esse apoio da alta direção, né? Que a gente chama o tone from the top, né? Então, a gente quis começar com a alta direção abraçando a causa para que a gente pudesse descer e estabelecer esse sistema dentro da empresa, né? Esse programa. Então, o primeiro passo foi conhecer também a estrutura da empresa, sentar com cada departamento, ouvir um pouquinho de cada departamento, o que eles poderiam agregar, né, nessa constituição. E, inclusive, a gente sentou com cada departamento e analisou o risco de cada área. Então, a gente separou por área e analisou, fez basicamente separou por riscos e prioridades, né, que a gente chama de risk assessment, né, na área do compliance. Então, o primeiro passo foi esse: analisar os riscos e, em cima dos riscos, trabalhar, escolher as prioridades, né, que a gente chama, até no sistema de Pareto, a gente escolhe, por exemplo, 20% ali dos problemas e atinge 80% de resultado. Então, a gente escolheu a prioridade do que a gente ia trabalhar, né, em cima desses riscos que foram levantados, o risk assessment, e em cima disso a gente começou o código de conduta, as políticas da empresa, e depois desse passo do código de conduta, inclusive no código de conduta, a primeira página a gente colocou, assim, frases dos colaboradores que foram captadas nessas entrevistas que foram feitas com os departamentos. Então, a gente colocou assim, uns balãozinhos com as frases dos colaboradores, e isso fez com que eles se sentissem parte daquilo, parte da implementação, chamando eles para aquilo. E aí a gente até colocou uma mensagem: se sua ideia não está aqui, continue o código, você vai achá-la pelo caminho. Então, assim, a gente quis trazer o colaborador para dentro dessa implementação. Então, a gente trabalhou dentro do código de conduta, né? E a gente utilizou também os recursos já existentes dentro da empresa para conseguir implementar. Então, como assim? Ouvindo os departamentos, conhecendo a estrutura do departamento, a gente conseguiu, por exemplo, levantar o processo de trabalho de cada departamento. Então, isso ajudou, já estava pronto dentro da implementação do compliance. Então, uma coisa que a gente ia precisar montar já estava pronta e, às vezes, não era de conhecimento. Então, mesmo eu que estou lá dentro do jurídico interno, é importante sentar, conhecer a estrutura, ouvir o colaborador, né, para trazer as ideias para dentro do sistema. E depois de ter feito o código de conduta, as políticas, a gente partiu para os treinamentos e comunicações, né? Então, a gente partiu
para essa etapa de treinar a alta direção, treinar o colaborador, né? Porque o código de conduta é para todos da empresa. Então, a gente fez o treinamento para todos da empresa e, tendo feito os treinamentos, dando conhecimento para esses colaboradores, né, de todo o programa, a gente passou para o próximo passo, que seria as investigações e monitoramento. Então, a gente divulgou o nosso canal de denúncias, a gente partiu para incentivos de denúncias, né? Deu o suporte para esse colaborador, a confiança de proteção ao denunciante de boa-fé e partiu para essa parte de incentivar as denúncias, né? Até porque já participei de um treinamento também que falaram, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de compliance, se não tiver nenhuma denúncia, é considerado inválido. É como se ele não funcionasse. Porque um sistema, um programa de compliance sem uma denúncia, ele não existe. Então, a gente partiu para esse terceiro passo, que é a investigação e monitoramento do programa. E, por fim, a disciplina e correção. Então, é um programa que já está em andamento, ele precisa estar em constante monitoramento, em constante correção. Então, por exemplo, essa questão dos riscos, né, o risk assessment, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser revisado a cada tempos em tempos, né? Então, a gente parte para essa parte da disciplina e correção. E aí vem o ciclo da melhoria contínua, né? Então, esse foi o círculo de implementação aqui dentro da CCB Construtora. Nossa, como diz, acho que esclareceu bastante para a gente, né? Porque, assim, é um programa que já está um pouco em fase já adiantada, né? Que passa para todos nós, né? Uma forma global do que está acontecendo, né? Obrigada, doutora. Agora, doutora Roberta, preciso da sua ajuda. Como é que está o canal de denúncia no Grupo Curuchão? Nós, como todo o processo... Como está sendo a experiência? É uma experiência muito boa. É a primeira vez que eu trabalho diretamente com a implementação do compliance. Eu sou compliance officer aqui do grupo. Então, eu entrei no grupo já no processo de implantação. No processo de implantação, a gente começou, sim, com o diagnóstico do grupo, vendo a questão de risco, dos processos, né? Logo após, a gente fez a criação do comitê, criação do nosso canal de denúncia, e logo começaram a surgir as denúncias, e criamos também o comitê de investigação interna. Hoje nós somos 4 pessoas que participam do comitê de investigação interna, e vemos, assim, uma disponibilidade das pessoas em estarem fazendo parte desse comitê, interagindo, buscando a solução dos casos, participando na resolução dos casos. Então, eu vi, assim, uma participação positiva, a princípio. Só um parêntese, Roberta. Desculpa. Sim. Só um parêntese. A experiência do Grupo Corujão com a efetividade do canal de denúncias, por isso que eu falei para a Alessandra fazer essa pergunta para você, é uma experiência ímpar, né? A gente sempre comenta isso, né, Roberto? Sim. Em 20 dias de implantação do canal, nós tivemos 11 denúncias, foi recorde, né? Então, a efetividade, aquilo que a doutora Luísa Pratizzoli falou logo atrás, né, um pouquinho atrás, que um programa de compliance sem um canal de denúncia que funcione, não é um programa de compliance. E nós vivemos essa experiência no dia a dia da Roberta e do Grupo Corujão. Por isso que é tão importante, Roberta, você trazer essa experiência para nós e tudo aquilo que está sendo feito, né? Porque muitas pessoas tendem a pensar, e eu já ouvi isso de várias pessoas, não, minha empresa está tudo ótimo, está rodando tudo bem, não tem nenhuma denúncia. Isso não quer dizer que está tudo bem, isso é preocupante, né? E nós estamos com uma experiência ímpar no Grupo Corujão, e inclusive com uma equipe que está sendo preparada, está trabalhando para proceder às investigações. Ou seja, nós não temos só um comitê de ética,
nós temos uma equipe de investigadores. Isso que a Roberta está falando é fantástico, foi a primeira vez que nós implantamos, né, na consultoria esse tipo de comitê de investigação. Desculpa, Roberta, mas é porque a experiência de vocês é fabulosa e a gente precisa falar isso aqui, viu? Beijo. Dando continuidade ao pensamento da doutora Karine, para mim também é uma experiência, eu falo para ela que eu estou apaixonada pelo compliance, quero continuar como a compliance officer, porque assim a gente interage com as situações, cria processos, ameniza riscos, dá solução e faz de fato o que precisa ser correto, o que é certo, né? Então, nós temos hoje o nosso comitê em andamento, com bons resultados, já demos finalização com alguns dos casos, né? Em andamento em outros, chegando outros, né? Hoje, por exemplo, chegou mais um. Então, está sendo efetivo, está tendo um bom resultado aos olhos, como eu digo assim, do grupo, da diretoria, dos próprios colaboradores, eles estão vendo o compliance. Por que veio o compliance? O que o compliance está fazendo e o retorno que o compliance dá para o grupo, trazendo para eles mais segurança, transparência em relação ao grupo, aos diretores, aos processos e tudo o que está acontecendo. Então, está sendo, sim, uma experiência muito positiva, com retorno positivo e nos dando cada vez mais credibilidade. Que coisa boa. Como diz, a gente vê que está no caminho certo, né? E está sendo de exemplo para as outras empresas, né? Isso é muito importante. Eu te agradeço, doutora. Agora, doutora Tâmara, você, né? Eu queria ver com a senhora como que está sendo a receptividade da alta administração da empresa quanto a essas questões do compliance, né? Como que eles estão recebendo, o que eles estão achando? Bom, no primeiro momento do compliance, quando ele foi implementado uma reunião e posteriormente foi feito já um processo de investigação. Nesse primeiro momento, já colocamos a alta gestão para participar. Então, ele já entrou, já preenchendo um questionário, trazendo as informações que ele tinha, do operacional, do administrativo, do financeiro, da parte jurídica. Então, a gente já colocou eles nesse primeiro momento. Acho que talvez por isso que algumas coisas a gente ficou pulando etapas, né? Desde o início a gente pulou. E isso eu acho muito interessante que da parte do compliance, porque depende da forma como a empresa é e ele é moldado. É uma metodologia que é estabelecido, que é a metodologia da doutora Karine, né? Da Karine, que a gente fala Karine. Então, essa metodologia que estabelece que ela é de uma forma na CCB, de uma forma na Renapso, de uma forma como começou na Rede Corujão, no Grupo Corujão. Então, isso é que dá a característica mais palpável, né? Que você vai conseguir implantar o projeto em si, porque é um projeto que chega e cai na empresa. Então, assim, já deu uma movimentação junto com os diretores, a autogestão, por conta disso, porque acabou que a gente já envolveu. E quando vier a parte deles chegar no operacional, eles já vão ter não vai ter um embate tão crucial que geralmente tem em muitas outras empresas. Então, ficou mais maleável. Quando a gente já passou para o segundo momento, já foi de formação. A gente fez na segunda reunião, a gente já criou o comitê de ética. Então, a gente foi pulando algumas coisas, na segunda reunião já foi o comitê de ética, já em cima da doutora Karine. Então, agora vamos fazer já o regimento interno. Chega, já foi o regimento interno, então, cada reunião foi uma produção diferente. Então, já tem o comitê de ética, já tem o regimento interno, precisamos do código de conduta. Antes do código de conduta, a gente já salientou que queria já o termo de notificação aos terceiros, como que a gente ia trabalhar, como seria essa política de gestão de contratos de terceiros. Então, ele é um pouco complicado, porque a gente foi fazer uma reunião, precisa disso, então, vamos resolver. Então, o comitê, ele trabalhou dessa forma, né? Da forma que agora,
proximamente a gente já vai ter o código, já tem o código de conduta que já foi revisado, ele só vai ser, é esse mesmo, ok, bora, fazer o manual. Próxima fase, já descobri como que a gente vai fazer a questão dos treinamentos, com quem a gente vai fazer treinamento, se vai ser online, como vai ser a questão presencial. Então, nós estamos dessa forma, correndo e pulando algumas etapas. Agora, a gente já vai montar também a parte, implementando o canal de denúncias, em paralelo já ao canal de denúncias, já tem a parte do processo de investigação. Então, já tem também o regimento e as normas de como que vai ser o processo de investigação. E para a gente, na hora que começar o canal de denúncias, aquela primeira parte de documentação, aquela parte do comitê de ética, ele já foi todo implantado. E aí vem em seguida para o treinamento. Então, correndo um pouco, e eu acho isso interessante, porque ao mesmo tempo que tem a documentação, te traz aquela necessidade assim, não, tem que saber mais sobre essa área. E aí a gente faz um trabalho de rever a área, porque a gente não conhece. Falar que assim, eu conheço de tudo da empresa. Não conhece. Né? E a parte do compliance, ele apresenta isso, que a todo momento ele é reestruturado, ele é revisto e tem que ser um trabalho contínuo. Então, não adianta eu vou colocar agora, vou fazer o meu código de conduta, vou fazer o treinamento, e como que isso vai ser utilizado, como que os colaboradores vão se ver nisso, né? Então, é uma parte que a gente já está, e participar, né? Ver a vocês, a forma como vocês estão apresentando, como foi visto, como foi feito, implantado, e essa implantação que ela é contínua, que ela é revista a todo momento, isso para mim é muito interessante. E a situação é que nos outros fóruns também, que eu tenho acompanhado também, é uma das coisas mais importantes que eles colocam, que não adianta você apura os riscos, faz a mitigação dos riscos, implementa em cada setor e não acompanha. Não vê como que isso tem sido desenvolvido, porque é essa prática que vai estabelecer e vai ser feita a mudança de cultura, né? Então, a cultura do compliance, ela veio para ficar. E ela só fica se você tiver esses indicadores, né? Acompanhar esses indicadores futuros. E, assim, apesar desculpa, doutora, apesar da implantação ainda, como é que os colaboradores estão recebendo essa novidade, né? Os colaboradores, para a gente ainda, como a gente não implementou a parte do código de conduta para realmente trazer eles, né? Eu acho que na hora que a gente vai chegar no momento de implantar o canal de denúncia com o código de conduta, isso vai ser uma mudança significativa na empresa. Hoje em dia, tanto é que o problema foi isso, na nossa primeira reunião, algumas pessoas chaves da parte da minha área, por exemplo, que é administrativa, a gente convidou essas pessoas. Então, a pessoa coordenadora do departamento pessoal, ela já participou na primeira reunião de implantação do compliance. Ela não compõe o comitê de ética, mas ela já participou, então já informamos como que iria ser. O setor de contratos, também na primeira reunião já foi informada. Como a gente trabalha muito com prestação de serviços, a gente tem muita parte operacional. Então, quando chegar pelo treinamento, isso também vai agregar valor aos nossos colaboradores. A gente está na fase de documentação, ok, e agora é a parte que esses colaboradores vão fazer valer a parte do compliance, né, pelo canal de denúncias também e pelo código de conduta, né. Então, eu acho que, na verdade, vai ver com bons olhos. Da forma como a gente tem feito as modificações aqui, eles vão ver com bons olhos, sim. Todo mundo, a autogestão, a diretoria, o financeiro está envolvido, compõe também o comitê de ética, a parte do jurídico, as duas pessoas que a gente trabalha com o jurídico estão envolvidas junto também com o compliance. Então, a forma da gente repassar para os nossos colaboradores, que é a maior quantidade, o número de pessoas, vai ser mais fácil, porque cada um entende um pouquinho de sua área. Então, vai trazer as experiências e trazer as experiências em todas as reuniões. Verdade. Obrigada, doutora. De nada. Alessandra, só um parêntese.
Porque, gente, essas meninas são minhas meninas, né? Eu sou apaixonada por elas. Então, assim, a experiência da Quebec, eu quero comentar com vocês, a experiência da Quebec Ambiental é daquela empresa grande que atua em várias áreas, né? E que possui muita gente no operacional. A gente tem tentado pensar, né, Tâmara, como que nós vamos alcançar esse pessoal lá no campo. Mesma experiência da CCB, né? Como que a gente vai alcançar esse pessoal lá no campo? Então, a gente tem conversado e discutido muito sobre como chegar até eles, né? Como falar uma linguagem que seja uma linguagem que seja acessível a eles, né? Que eles entendam. A mesma experiência nós tivemos na Renaps, mas de uma forma diferente. Por isso que a gente fala que o programa de compliance é sempre um programa de acordo com a organização, com a empresa, com o negócio, não é uma produção em série, né? Não tem como ser uma produção em série. É como a Tâmara falou, existe uma metodologia que a gente desenvolve e aí a gente utiliza essa metodologia adaptando para o dia a dia do negócio e da empresa. A nossa experiência, por exemplo, na Renaps, com relação a falar, né? Como falar com esse público jovem, como transmitir a mensagem a esse jovem em início de carreira, que está estudando, que está entrando aí no mercado de trabalho por meio da lei de aprendizagem, né? Então, a gente tem uma forma de comunicação diferente da forma de comunicação do pessoal que a gente tem. Desculpa, tem um telefone tocando aqui ao fundo. Diferente do pessoal do operacional, por exemplo, da CCB, que é um pessoal de campo, é um pessoal que está lá na obra. A mesma coisa é diferente também da comunicação com o pessoal da Quebec, que é um pessoal também de campo, que também está numa obra, mas é uma obra diferente, não é uma mesma obra, né, de construção civil, como é o caso da CCB, então a gente tem que pensar nesse público, e também é diferente do público da Roberta, do Grupo Corujão, que também é um pessoal que está no campo, mas é um pessoal que está dentro dos postos de combustível, né? Então, a comunicação dentro de um posto de combustível ela é totalmente diferente da construção civil, né? De uma empresa que atua na área ambiental, né? Como é o caso da Quebec, e também é diferente do jovem aprendiz, ou seja, cada negócio é um negócio, cada empresa é uma empresa, e o programa de compliance ele tem que estar aderente à empresa, né? Ao negócio da empresa. Por isso que a gente trabalha muitas vezes, igual a Tâmara falou, a gente está pulando umas etapas, fazendo umas coisas na frente, depois volta e faz outras, mas não tem jeito. É a necessidade do negócio. Por isso que eu costumo dizer que o compliance é um trabalho de alfaiataria, né? Não é um trabalho de produção em série, não é uma indústria, é um trabalho de alfaiataria. O terno da Quebec não serve para Corujão, que não serve para Renaps, que não serve para CCB. Né? Então, é diferente. A gente está quase terminando, mas eu queria fazer todas essas contextualizações, porque vocês estão vendo que a minha pupila mediadora hoje ela é muito tímida, né? Ela não fala muito diferente de mim, que fala muito, mas é importante a gente ter em mente, né, essas diferenças, e a gente precisa trabalhar, então, as diferenças. Alessandra, podemos passar as considerações finais para as palestrantes, então, porque a gente tem poucos minutos. Por gentileza. Roubei sua fala, porque você é muito tímida. Faço das minhas as suas palavras, por favor. Então, vamos lá, gente. As últimas considerações das nossas painelistas, né? Doutora Luísa, depois doutora Lívia, depois Alberta, depois Tâmara. Façam suas considerações finais, contando para a gente, então, um pouquinho sobre as expectativas, né, de quem ainda está começando a implantação, quais são as expectativas, né, do programa, né, o que se pretende alcançar, e quem já está nessa caminhada há mais tempo, como a Lívia e a Luísa, né, agora é uma outra fase, né? A fase da Lívia e da Luísa é uma outra fase, é a fase do monitoramento, da melhoria. Quais as expectativas para esse momento, então, né? E quais os planos que a empresa tem para alcançar aí essas novas fases, né? Da roda do PDCA, como bem falou a doutora Luísa, aí para finalizar a roda do PDCA.
Bom, sim. Sobre minhas considerações finais, eu acredito que é muito dentro do que a Tâmara, do que a doutora Karine falou, que o compliance ele precisa ter a cara da empresa, né? Isso é o ponto primordial. Então, eu acredito que trazer o colaborador para participar dessa implementação faz com que ele depois aceite essas regras de forma muito mais fácil. Então, se ele participou daquilo, se a ideia dele está ali, para ele aderir, fica automático, né? Então, trazer o código, trazer as políticas, ter a cara da empresa personalizado, né? O nosso código mesmo, ele tem lá o mascote da empresa, com os balãozinhos, igual eu falei, com as falas dos funcionários. Então, isso traz o funcionário e faz ele perceber que ele fez parte daquilo ali, e aí a adesão é automática. Eles se sentem importantes, se sentem, querem mesmo promover aquilo junto com a empresa. Então, eu acho que é isso que seriam minhas considerações finais. E com relação à nossa expectativa, né, para os próximos passos aí, que a gente já está rodando, né, o nosso programa, né? E então, nossa expectativa agora principal é de adaptação, eu acredito, né? Como a gente está numa fase aí de pandemia, né? De online, a gente precisou adaptar muitas coisas, né? Então, a gente está nessa expectativa aí de conseguir adaptar e sobreviver, né? Nesse meio novo aí que surgiu. Então, eu já até comentei no outro congresso que eu participei que quando eu fiz o curso no INSPER, o professor fala que é nosso papel aguçar o colaborador para que ele queira participar dos treinamentos. Então, a gente tem que aguçar os 5 sentidos do colaborador. E ele falava, você põe um pãozinho de queijo lá na entrada do treinamento, com aquele cheirinho, e aguça. E agora, com a pandemia, com os treinamentos online, a gente vai ter que se reinventar, né? Como que eu vou aguçar esse colaborador? Então, é trazer um treinamento que chama também, né? Que eles participem, que eles se sintam à vontade, e a gente vai superar essa fase aí e dar continuidade no ciclo, né, que é uma melhoria contínua, que não pode parar. Obrigada a todos. Obrigada, senhora doutora. Nossa, te agradeço bastante pelo, como diz, o engrandecimento dos nossos conhecimentos, né, com a sua fala. Imagina, muito obrigada a você. Bom, eu vou falar pela parte da Renata, se vocês me desculpem, teve uma pico de energia aqui no prédio onde eu estou, e aí a internet, o Wi-Fi não voltou, eu tive que pegar pelo telefone. Mas vamos lá, né? Eu quero agradecer, né, como considerações finais, primeiramente, sempre agradecer a Karine a oportunidade e a interação com vocês aqui, que eu achei muito bacana ver como é que, né, as empresas olham para o compliance, caminham, que todos nós temos as nossas dificuldades e cada um também está começando de acordo com a sua realidade, que é como a Luísa comentou, né, a sensibilidade para fazer essa adaptação, né, a perspicácia, sensibilidade para fazer essa adaptação de acordo com cada realidade. E pela parte das instituições do terceiro setor, de uma forma geral, os riscos, eles são interessantes. A Renaps, por exemplo, ela lida com menores, né? Menores de idade, porque os jovens aprendizes, a partir dos 14, já podem ser jovens, então ele tem sempre um representante legal para assinar toda a documentação trabalhista dele, enfim, de matrícula nos cursos. Então, o risco para essa instituição é acontecer alguma coisa com o menor, né, dentro da empresa, no curso, é ter problema de validação desses cursos de aprendizagem, é ter problema na relação com os conselhos de política pública, que ela tem que se reportar como uma organização que trabalha com menor, que é de assistência social, para ter o seu regular funcionamento. Então, aí a gente vê como que o compliance vem para atender essa realidade e mitigar riscos dessa ordem também, né? Então, é um desafio. E eu sempre costumo falar, né,
como tudo, qual que é a finalidade da instituição? É atuar na causa. E como que o compliance, enquanto meio, vem aprimorar o cumprimento do fim da instituição, do objetivo para o qual ela veio no mundo, que nesse caso é a assistência social, mas poderia ser a saúde, a educação, a cultura, o meio ambiente, e tudo isso junto também, né? Então, eu acho que o nosso desafio, enquanto pessoas que estão pensando a administração, seja do jurídico, do RH, a gente tem, né, esse comprometimento com o local onde a gente está e de trazer o compliance como essa ferramenta para acrescentar, né? Eu tenho, às vezes eu falo com a Karine que eu tenho que me segurar, porque senão eu começo a achar que é um problema, e não é. É uma solução, é algo que vem para somar e para abrir caminhos, né? Porque às vezes, para responder o compliance, a gente tem que fazer perguntas que a casa não está bem arrumada para responder. Aí a gente precisa arrumar a casa para responder e atender. Esse eu acho que é o grande ganho, né? E os próximos passos da instituição é aprimorar os mecanismos de investigação, é agora aprovar todas as políticas detalhadas de comunicação de tudo, para a gente conquistar o selo Proética, e assim vai, né, no passo a passo, convergir o compliance com a LGPD, que já foi implantada, né, e também pensar isso em conjunto e aprimorar os mecanismos de forma conjunta. Então, acho que é isso, são desafios propositivos para o mais, para o melhor, que vem concorrer nessa somatória para que a instituição possa qualificar a entrega do seu serviço para a sociedade. Obrigada. Obrigada a você, doutora. Muito obrigada mesmo. Agora a gente passa a palavra para a doutora Roberta, com as suas considerações. Sim. Então, falando sobre o compliance hoje na empresa, ele veio, sim, num momento muito importante, no momento de uma mudança de diretoria, de presidência. Então, ele já veio com esse intuito de agregar valores, agregar mudanças. Queremos, sim, que ele faça parte da nossa cultura, trazendo a visão de que traz benefícios, traz coerência, traz processos, transparência, não só para parceiros, para licitações, mas sim para o grupo como um todo, sentir essa segurança, sentir que é um lugar ideal para trabalhar, um lugar seguro para trabalhar, né? E juntamente os nossos próximos passos seria agora o treinamento com toda a equipe, porque a gente começou de uma forma top-down, onde gestores, o presidente e diretoria estão já cientes de todo o processo de compliance. O interessante é que o nosso comitê é formado por pessoas de cada departamento do grupo tem uma pessoa no comitê. TI, financeiro, RH, jurídico, supervisor técnico. Então, nesse comitê, eu vejo o engajamento dessas pessoas levando a informação do que é o compliance, a importância do compliance, e nisso, sim, de certa forma, já leva conscientização para o grupo e, consequentemente, uma visão de segurança, de credibilidade com o nosso compliance. O próximo passo será, então, a LGPD, que anda juntamente com o compliance, né, elas conversam bem e é necessário. O treinamento, de forma que a gente possa atingir desde os supervisores aos frentistas que estão impostos em todo o Brasil, que a gente vai fazer isso, né, doutora Karine? E manter o compliance como uma cultura forte, presente, com resultados na nossa empresa. Esse é o nosso intuito. Te agradeço, doutora. Muito obrigada pela explanação, né, que só nos engrandece, né? Agora, doutora Tâmara, para as considerações finais para fechar o nosso painel, que tanto nos engrandeceu, né? Então, quero agradecer vocês todos, ao Márcio, novamente, a Karine, ao pouquinho que cada um trouxe para mim, porque para mim foi, e ficar por último, a melhor coisa, né? Porque o que acontece? Assim, eu pego um pouquinho da Luísa, pego um pouquinho da Liv, que ela escorreu, um pouquinho da Roberta, porque, no meu caso,
a gente vai agora para a parte de treinamento, né? Então, vou plantar o canal de denúncia. Em seguida, eu já tenho um processo de investigação com o manual de investigação e, ao mesmo tempo, eu tenho que implementar o código de conduta, né? Então, nós estamos nesse processo agora de realmente implantação e aí agora sim vai ser difundido muito mais o compliance na empresa. A minha visão, o que eu tenho é só coisas boas que virão por aí, porque eu acho que é fundamental, acho que todas as empresas teriam que implementar e implantar o compliance, seja uma pequena empresa, uma grande, média ou uma grande empresa, porque nós passamos por cada setor e a questão dos procedimentos. Às vezes, no cotidiano, esses procedimentos estão dando certo, porque o serviço está acontecendo, né? A parte meio, ela acontece o fechamento da folha de pagamento, ele acontece todos os meses, as contribuições são encaminhados financeiros, pagamentos, tudo isso acontece. Mas de que forma que isso acontece, né? Então, esse revisitar e olhar a empresa, com a atividade, né, a questão no meio dela, como que vem trabalhando, isso é primordial. E, ao mesmo tempo, quando você está fazendo isso, você está olhando também para os seus colaboradores. Como que eles estão, né, fazendo para te entregar o trabalho dele. E eu acho que isso é uma questão fundamental também do compliance. E dessa forma eu vou capacitar os meus colaboradores. É mais do que você fazer uma política de RH, né? Acho que talvez todo mundo entenda que a política de RH, ela chega até um certo limite. O compliance, não, eu vou trabalhar com todos, eu tenho a política de RH, mas essa política de RH ela vai ser revista, então o compliance ele fica acima e ele te dá um certo norte, né? Um norte e a forma como a gente tem a implementar e garantir que isso aconteça. Então, a minha visão é que o mais rápido possível, já venho aqui num outro momento, já apresentando para vocês que nós estamos agora trabalhando com os indicadores, como que foi a situação do processo de investigação, como que foi implementado esse processo de investigação, o que nos trouxe, né? Eu acho que isso vai ser melhor também, uma das formas melhores também do próprio colaborador, ele se sentir dentro do processo, porque ele vai ver ali que ele pode ter um acesso mais rápido, né? Muitas vezes fica muito centralizado, eu fico com o meu gerente, eu reclamo, né? Aconteceu alguma coisa, eu falo com o fiscal, eu falo com o gerente, e aí depois eu falo com o departamento pessoal, no caso trabalhista, né? Ou alguma coisa relacionada a uma parte jurídica mesmo, algum processo, um procedimento administrativo que ele não concorda, e muitas vezes isso a gente não dá voz a essas pessoas, né? Então, entender mesmo esse processo da empresa. E muito obrigada novamente a todas e ao Márcio pela participação. Nós que agradecemos, doutora. Meninas, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de romper barreiras, né, com o meu nervosismo. E quero colocar à disposição de vocês, agradecer a oportunidade da minha mentora, né, principalmente. E vamos, na próxima oportunidade, para a gente estar sempre aprimorando, né, desempenhando o nosso papel para a gente tentar cumprir a integridade nesse país nosso, né, que é tão difícil de levar, né. Obrigada, Márcio, obrigada a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua condução. A Karine também falou aqui, obrigado, Karine, também ter intermediado, ter aparecido aqui, porque agora também vou agradecer as palestrantes, a Lívia, a Roberta, a Luísa e Tâmara, vocês foram sensacionais, porque agora eu vou complementar o que eu ia dizer, senão não ia agradecer, esquecer. Vocês trouxeram casos práticos. Às vezes a gente escuta muita teoria, muita coisa acontecendo, a gente vê teorias que funcionam e estão certas, mas vocês trouxeram o que está acontecendo na vida de vocês hoje. Tipo, eu não vou lembrar o detalhe, porque aí também... o processo era esse, mas a gente teve que, acho que foi até a Karine complementou, a gente foi lá para o final, depois veio para frente, quer dizer, a gente tem que adaptar a realidade, aí falou
do caso de posto de gasolina, é diferente de uma indústria, é diferente de uma empresa de resíduos ambientais, é diferente de várias outras empresas. Então, essa adaptabilidade, ela é super importante. Vocês trazendo essa visão de vocês, mostra para quem está aqui na plateia que é possível implantar, porque às vezes tem gente na plateia que gostaria de implantar compliance dentro da empresa deles e fala, pô, como é difícil, isso aqui não precisa, esse segmento não é necessário, mas todos os segmentos são necessários. Se a gente quer alguma coisa perene e sustentável, como a gente já vem falando, é necessário a implantação do compliance. Muito obrigado vocês por terem trazido algo muito prático para o nosso dia a dia, né, de como isso implanta. E eu vou aproveitar e fazer só um viés com o outro, que era o lado público. Então, ver como isso tudo se converge, tudo está conectado. Não existe, compliance privada é só no privado, o público é só no público. E a gente vai esquecendo disso. Então, a gente vai vendo ao longo do dia, né, vão tendo outro, daqui a pouco a gente vai ter o próximo painel, mas como isso tudo se conecta. Acho que isso que é muito legal da gente estar conversando aqui. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi muito bom, contem com a gente, em nome da organização também queria agradecer. Karine, obrigado pela sua participação, que é sempre bem-vinda, porque você traz trouxe a pitadinha aqui que às vezes estava faltando, então jogou aqui e todo mundo foi falando, foi muito bom. Obrigado mais uma vez.